Olá a todos, eu sou o Lu Santana. Estamos aqui no iGrow, um podcast que nasceu com o objetivo de trazer pessoas e ajudar com conteúdos novos. Hoje eu tenho o Maurício Braz. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado, Lúcio. Um prazer estar aqui. Prazer estar aqui com você no Ground Talk e um podcast falando sobre coisas interessantes que tem aqui na América, né? Com o objetivo de trazer conhecimentos e ajudar pessoas. Vamos compartilhar então, Exato. né? Maurício, eu queria que você falasse um pouco sobre você, que todos conheçam. Vai ser um prazer, sim. Eu fiz um MBA de Psicologia no Brasil e durante esse MBA de Psicologia Positiva, eu conheci o Neurofeedback. A minha supervisora no curso, ela me mostrou um vídeo do Baby, que é um lutador de judô brasileiro, foi medalha de bronze nessa última Olimpíada e tinha ganho, junto a um treinamento de neurofeedback, tinha ganho essa medalha. E eu, quando eu olhei aquilo, algo que treina o cérebro, treina a ansiedade, eu falei assim, nossa, me apaixonei, quero fazer isso. Quem faz isso aqui no Rio? Que ano foi? Isso era em 2009. Ok. Né? E aí ela me indicou uma pessoa, era da Fundação Getúlio Vargas. Eu já fiquei amigo dessa pessoa nesse sábado, que era o dia da pós-graduação do MBA. E quando acabou, ela já tinha uma reunião, uma palestra marcada na quarta-feira na FGV. Eu já fui, já me apresentei intempestivamente, falei que era apaixonado por aquilo, que queria comprar o aparelho e que queria fazer o curso. Aí ela olhou para mim e falou... Que louco, quem que é esse louco aí? Esse louco apareceu aqui de paraquedas e rapidinho ela já falou assim, olha, daqui a um mês eu vou dar esse curso. Aí passou um mês eu ligando para ela, nada. Passou um segundo mês, nada. No terceiro mês eu falei assim, ela não vai me ensinar. Né? E aí eu vim para a América. Eu ia fazer um curso aqui e descobri uma empresa que já fazia o neurofeedback e a minha primeira formação foi aqui nos Estados Unidos. Vim para cá, fiz o treinamento, comprei o equipamento e levei para o Brasil e falei, agora vamos usar em mim e depois vamos usar nos outros, né? A gente vai ver o resultado. É interessante que nem todos querem compartilhar conhecimento e talvez esta pessoa, no momento, era algo bom, que poderia passar para outras pessoas, e ela não teve essa bondade de falar, não, eu vou treinar o Maurício para que ele possa ajudar outras pessoas. E seguir, vamos dizer assim, um caminho. Hoje, muitas pessoas me perguntam como, e eu dou o caminho das pedras todo, né? Porque hoje também está mais fácil do que quando eu comecei, né? Vamos dizer assim, hoje a gente tem muito mais empresas, existem excelentes equipamentos, cada equipamento faz alguma coisa. O que o neurofeedback faz? Ele é o melhor tratamento, ele começa como biofeedback, ou seja, o corpo inteiro, o neuro é especificamente a cabeça, né? E ele vê toda a parte elétrica do cérebro e do corpo. E nessa parte elétrica a gente vislumbra alguns gatilhos emocionais. Esses gatilhos emocionais, provavelmente ligados pela ansiedade, desencadeiam algumas consequências. Insônia, dor de cabeça ou enxaqueca, déficit de atenção, problemas de memória, hiperatividade e insônia. E isso diminui a qualidade de vida dessas pessoas que não percebem esses gatilhos e, portanto, continuam a repetir esses comportamentos, pensamentos e sentimentos. Hoje eu imagino que está muito mais claro. Hoje, quando eu escuto falar de neurofeedback, para mim é algo mais comum. Sim. Mas como é que foi no início, que até então assustava? Como assim ele coloca o aparelho na minha cabeça e ele vai conseguir entender o que eu estou fazendo ou por que estou fazendo aquilo? Isso, eu vou dizer assim, a gente estava falando em off aqui de mentores. Eu tenho 2 mentores no Brasil, né? São pessoas bem experientes e que têm uma relação muito positiva comigo, mas também têm um compromisso de falar a verdade para mim. Quando eles viram toda a sala que eu montei, eles falaram assim, olha, lindo isso que você tem, mas eu acho que você está no futuro. Isso ainda vai acontecer. Uau. E passado 3 anos no Brasil, eu falei assim, eu estou no futuro. As pessoas ainda não têm a maturidade para entender qual é a proposta do neurofeedback. E eu vim para o futuro. Que era a América. Né? Primeiro eu fui para a Europa, fui para Portugal, comecei a dar treinamento para psicólogos em Portugal, tive um problema com a parceira lá
e vim para os Estados Unidos porque a minha esposa era brasileira e americana e acabei introduzindo meu trabalho aqui nos Estados Unidos com uma perspectiva de que aqui as pessoas teriam uma visão melhor sobre o que é o neurofeedback, e que foi um acerto. Certo. Voltando um pouquinho na parte de mentor, né? Eu tenho um mentor, Bruno Avelar, e que tem mudado alguns pontos de vista de coisas que às vezes eu acreditava que era de uma forma, e ele apresenta, sempre falando a verdade, que eu acho que talvez, né, é o que a neurofeedback traz, a verdade é isso aqui. Agora você muda se você quiser. Sem dúvida. Né? Então é interessante que um aparelho pode fazer para ajudar as pessoas. E qual é o que você acredita que, usando o neurofeedback, qual o maior benefício para quem talvez passar por uma consulta? Eu não sei como funciona, se você quiser explicar. Bom, o neurofeedback ele é muito assertivo, né? Então imagina que num primeiro momento eu vou pegar uma pessoa que eu sequer conheço e eu vou relatar tudo que eu estou vendo nela, através do cérebro e do corpo. Uau. Então eu vejo o cérebro em 3D, ele me diz a quantidade de atividade elétrica por cores: vermelho extremamente ativo, amarelo, laranja, amarelo, azul, verde, pouca atividade, creme ou marrom, nenhuma atividade naquele segundo, né? E ele vai mudando conforme os pensamentos vão mudando. Mas se eu vejo muita atividade vermelha, muita atividade laranja, é sinal que esse cérebro é extremamente ativo. E na maior parte do tempo, esse cérebro ele é ativo apenas para criar pensamentos que não têm nenhuma função naquele momento. O neurofeedback ele limpa esse excesso de atividade elétrica. Ou seja, um excesso de atividade que não inútil, produz nada. Exatamente. Pensamentos aleatórios, às vezes ligados a trauma, às vezes pensamentos em looping ligados a sentimentos, às vezes situações que a pessoa falou sim e era para ter dito não, e aquilo fica remoendo dentro da pessoa e a pessoa não percebe que aquilo é um modelo de funcionamento que ela está dando para o cérebro dela. Curiosidade aqui. Sim. Um jogo, o que ele faz com o cérebro? Ele transforma o seu cérebro em um cérebro improdutivo? Um jogo? Um jogo qualquer. Não, joguinho extremamente produtivo. É Sério? um dos melhores exercícios para você. Você está extremamente focado. Mas você está em flow. Alguns atletas conseguem entrar em flow. O que é o flow? Fluir. Ele está Não, mas quando eu falo jogo Sim. Sim. Mas ali você não... Parece que você coloca um pausa no seu cérebro e começa a pensar só no, sei lá, correndo atrás da bolinha, pulando. Foco. Você está treinando foco. Eu acho que a pessoa perde um tempo ali. Vamos dizer assim, joguinho de... tá caindo, Tetris, são jogos de memória. Você está treinando seu cérebro extremamente afiado para aquela atividade. Você vai depois ter que vislumbrar como você consegue fazer esse mesmo estado para um outro momento. Tudo bem, aí agora eu começo a ficar um pouco mais animado. Sim. Então você está tem que treinando usar em flow. Aquilo para depois para algo produtivo. Vamos dizer assim, hoje a gente falar que a gamificação, que é um dos modelos que o neurofeedback utiliza para interagir com o ser humano, né? A gamificação é um processo que veio para ficar. Hoje os torneios internacionais de vários jogos dão milhões de dólares de prêmios. Então, ou seja, você vai ter uma cultura de pessoas que vão trabalhar virtualmente. Isso a gente nem está falando em metaverso. Mas o futuro está muito ligado por aí. Eu comprei um óculos já, não comecei a usar ainda, mas eu entendo que muitas reuniões vão acontecer no metaverso. Vão existir realidades completamente novas. Como se estivéssemos aqui agora acontecendo. Então, assim, sem árbitro de qualquer relacionamento. A gente vai ter reuniões onde a pessoa vai escolher um avatar para representá-la. Seja um animal, seja um bicho, seja a pessoa é um homem, vai ter uma mulher. Ele vai ter ali o que ele melhor se enquadra dentro dele. Então o mundo vai começar a se espelhar para dentro do metaverso. Ou vice-versa, nem sei. Não, isso é incrível. Tá, e hoje, escutando um pouquinho sobre o neurofeedback, eu entendi que desde criança,
consegue ajudar. Qual é a forma que hoje, vamos dizer que eu gostaria muito que você tivesse aqui hoje a gente pode todo o marcar aparelho. numa próxima vez, a gente traz o aparelho, que aí realmente com essa televisão aqui a gente consegue visualizar tudo. Não, adoraria. Né? Vamos só voltar um pouquinho, um passo para trás no negócio do cérebro. O cérebro está com excesso de atividade. O que isso provoca no cérebro, né? Aí eu faço sempre uma analogia. A gente está indo de carro daqui para Miami, de Boca Raton para Miami. E quando a gente entra na 95, tá cheio de carro. Então, o meu carro ele vai bem devagarzinho, porque eu tenho um monte de outros carros pelo caminho, né? Então, vamos dizer que eu limpei os carros, limpei os pensamentos. O que acontece com o seu cérebro? O seu carro é muito mais veloz. No meio do caminho, ele entra para Hallandale, vai até a praia, sobe até Hollywood e vai chegar no mesmo tempo em Miami. Só que ele começou a passar por experiências que anteriormente ele já tinha passado e ele não estava acessando mais. Isso traz inovação, isso traz novas ideias. Então, você consegue ter um cérebro mais... que te dá mais opções para você resolver os desafios do seu dia a dia. Então, isso você consegue até se olhar, porque até então você continua repetindo aquele comportamento e você acha... Inconscientemente, você acha normal. Aquilo tudo que está acontecendo é normal. Só que não é normal. Você está tendo uma baixa qualidade da atividade do cérebro. Então, vamos dizer que primeiro eu consegui limpar o cérebro. Ok. E a pessoa já tem esse ganho ali. Só que quando a gente limpa o cérebro fica muito mais ocioso. Então, ele começa a procurar desafios. Se você lança desafios para ele, eu tenho andado muito ansioso. Por que eu tenho andado ansioso? Aí a gente começa a perceber o porquê, o quando, em que situação, com quem... E você começa a eliminar essas características. Isso tudo através do tratamento, Pela repetição, a gente vai ensinando ao cérebro e a pessoa vai percebendo quais são os gaps dela, quais são os gatilhos emocionais, aonde eles estão, como eu bloqueio, por quais comportamentos eu devo substituir aquilo, e quais emoções e qual pensamento. Por quê? A gente pensa... a gente sente e a gente se comporta. É mais fácil eu mudar o comportamento, porque se eu trago um novo comportamento, eu vou ter um novo sentimento e eu vou criar um novo caminho no meu cérebro. Quanto mais eu reforçar esse novo caminho, mais ele vai se tornando principal e mais ele vai se tornando mais forte. E aí a gente consegue substituir, ressignificando um conteúdo anterior. Poderia dizer que quando você cria esses caminhos, esses atalhos, sim, se torna algo automático, que talvez não exija tanta energia para o cérebro executar, ou não? O cérebro ele vive por recompensa e ameaça, né? Então, se você tem uma recompensa, qual é a recompensa? Essa recompensa pode ser... alguém externo observou o seu comportamento e te elogiou. Legal essa nova forma de você agir. Reforço positivo. Então, tenho que continuar agindo assim para continuar recebendo elogios. Então, você imagina isso no colégio. Isso é muito comum. Às vezes eu chego com um adolescente, o adolescente ele tem milhares de tiques ou não para de se mexer em nenhum momento. Ele tem hiperatividade, provavelmente tem déficit de atenção também, e ele está se movimentando. Imagina isso dentro de uma sala de aula, imagina o cara que está atrás dele tentando assistir essa aula e o cara parecendo aqueles bonecos de posto, né? Quando você pergunta para ele, você sabe que você se mexe muito? Ele vai falar assim, não. Porque para ele aquilo não é normal. Ele não entende como se mexer. Aí o que às vezes eu faço? Às vezes eu pego um espelho daquele gigantesco da esposa, boto do lado e falo assim, agora vamos fazer um exercício. Você bota as suas duas mãos em cima da perna e não pode tirar a mão dali. E daqui a pouco ele começa. E aí ele começa a observar. E aí ele vê que ele está mexendo o pé. E aí ele vê que ele está mexendo tudo. E aí ele vê que ele tem controle sobre aquilo. E ele para de mexer. E ao final dessa mesma sessão, ele só olha para você e ri.
E nas próximas sessões ele não se Ou mexe seja, mais. você ensinou ele, Ele observou uma coisa que ele antes não sabia, não tinha conhecimento. A minha filha fica brava comigo porque eu converso batendo. Não sei o que, filha, vem aqui, não sei o que. Papai, por que você tá batendo? Por que você tá fazendo isso? Eu não sei. Eu tô fazendo porque é a forma que eu me comunico. Ou seja, inconsciente Sim. eu tô ali. É aquela história do... às vezes a família tem um prato, um lagarto, né? Que aqui na América não é conhecido. E a avó cortava as pontas assim. Aí a filha corta as pontas, o neto corta as pontas. E às vezes um neto fala assim, mãe, por que a gente corta a ponta do lagarto? Não Você não sei. sei, sua avó que cortava, vou perguntar para ela. Aí liga para a avó e a avó fala assim, mãe, por que você, avó, por que você cortava a ponta do lagarto para botar no tabuleiro? É porque o tabuleiro era pequeno. Ou seja, não tinha nada a ver com a situação, vai se adaptando e a gente vai repetindo comportamentos inconscientemente, né? Tá, então, hoje, quem vai procurar você? Qual é o tipo de ajuda? Por exemplo, eu falo, Maurício, eu quero ter uma sessão com você. Sim. O que eu posso esperar disso? Me conhecer mais? Identificar pontos que nem eu sei que eu tenho ou faço? Sim. Qual seria a expectativa? A primeira coisa que eu faço, a pessoa, na primeira sessão, ela já passa por um teste. Ela vai estar toda monitorada, tá? Então, ela vai ter 19 sensores na cabeça. Aqui, o sensor do batimento cardíaco, nível de ansiedade. A gente tem 2 tipos de ansiedade. A gente tem a negativa e a positiva. A negativa, o cérebro já instala com todos os opcionais, para a gente ficar bem ansioso. E a positiva eu treino. Então, assim, eu vejo o que te motiva e eu uso isso para reforçar comportamentos da sua parte. Ou seja, se hoje eu estivesse com os equipamentos aqui, baseado no que nós estamos conversando, você já teria um feedback grande sobre você. Quando você falou sobre isso aqui, o seu cérebro fez isso aqui. Já teria basicamente um histórico. Normalmente eu olho para o cérebro, para a atividade elétrica no primeiro momento, aí eu olho para o sistema simpático e parasimpático. São ligados ao coração, se comunicam com o cérebro pelo nervo vago. E o que é o sistema simpático? A grosso modo, ele seria o acelerador do corpo, ele impulsiona a gente. Só que o ideal é que eles estejam meio a meio. Só que se ele estiver muito alto e o outro muito baixo, o sistema simpático muito alto e o parasimpático muito baixo, é sinal que a gente pode estar impulsivo, agressivo, insatisfeito, incomodado com alguma coisa. E isso leva a decisões que não são as melhores. Se for invertido, o sistema parasimpático estiver muito alto e o sistema simpático estiver muito baixo, ele é o freio do nosso corpo. É sinal que a gente está meio numa zona de conforto e a gente está inseguro para tomar novas decisões. Se esse quadro se manifestar por muito tempo, pode gerar uma ansiedade e pode surgir até uma depressão dentro desse quadro. Então, a gente vai observando o modelo de funcionamento da pessoa. Excesso de atividade, ou o sistema simpático ou parasimpático muito alto. E eu tenho ainda mais 2 indicadores, que é a reação e a resposta neuroemocional. A reação é tudo que acontece no ambiente e como você reage a isso de forma positiva ou negativa. E a resposta neuroemocional é tudo que acontece dentro de você, pensamentos e sentimentos, e como você reage a eles, de forma positiva ou negativa. Então, a gente consegue, através de perguntas diretas, fazer esse desenho de como a pessoa está funcionando naquele momento. Só que eu não conheço essa pessoa. E eu estou falando para ela essas informações e ela está se vendo nessas informações e ela está se reconhecendo. E aí é o primeiro momento onde a coisa começa a andar. Aquele profissional que está olhando para aquelas telas ali está me dando uma série de coisas que sou eu. Em seguida, ela já faz esse teste, são 18 perguntas, eu estou analisando cada área específica do cérebro. Nós temos 7 áreas específicas do cérebro, sendo que o frontal aqui na frente a gente divide em 3, então nós vamos para 9 áreas. Porque ele é muito importante para a gente, para tomada de decisão, planejamento estratégico, visão de futuro, liderança, motivação. Então, a pessoa passa por esse processo, eu vejo quais são as áreas que estão mais ou menos ativas.
As áreas que a pessoa tem mais ou menos conhecimento sobre si mesmo, cada área tem comportamentos, pensamentos e sentimentos específicos atrelados a ela. São os sítios. Nós temos 183 sítios desse lado e 183 desse lado aqui. Cada um deles tem características próprias, comportamentos próprios, sentimentos e emoções atreladas. Então, a gente vai trabalhando especificamente qual a área que a pessoa precisa desenvolver. E só para finalizar, eu vejo também o tipo de onda, se ela é rápida, média ou lenta, e a frequência elétrica da onda predominante no cérebro dele, que é em hertz. Normalmente está acima de 18 Hz. É esse excesso de atividade elétrica. Esse é um quadro que já me dá uma série de informações sobre a pessoa. Tá, deixa eu tentar trazer. Se eu falar besteira, pode me corrigir. Eu converso com algumas pessoas que elas falam assim. Não, eu não nasci para ser um empreendedor. Eu não sou um líder. Eu não sei falar em público. Não, meu pai, ele era funcionário público, eu também segui carreira, eu quero ser funcionário. Então, ele construiu algo, não estamos falando por 1 ano, 2, de uma vida inteira, por 20, 30 anos. Ele construiu algo que ele acredita de verdade, que ele não pode ser nada além do que talvez foi falado para ele. Certo. Então, ele acreditou, ele construiu aquilo. Tem a ver o que eu estou falando versus o que você faz de talvez trazer a pessoa para uma realidade. Peraí, não. A sua realidade não precisa ser essa. Você pode sim ser diferente, pensar diferente, quebrar algumas crenças que você talvez, através de alguém que falou para você a vida inteira que você não conseguiria fazer nada além disso. É possível ou é fora? Não, é possível, é para isso mesmo, né? Na verdade, a gente tem esse conceito, é um conceito que começou em 1970 com o Timothy Galloway, que é o Self 1 e o Self 2. Em 2000... Eu estou lendo esse livro. Eu sou o único formado por ele aqui nos legal. Estados Unidos, né? Eu sou um senior coach do Timothy Galloway. Inclusive, palestrei nos 45 e nos 50 anos dele. Que legal. Dele. Em 2009, Daniel Kahneman, que é um australiano psicólogo, foi prêmio Nobel de Economia na área de tomada de decisão, através de 30 anos de pesquisa que ele faz. Inclusive, uma das pesquisas é aquela assim, tem um time de basquete de camisa preta e um time de basquete de camisa branca. E ele dá a missão para você. Você vai contar quantos passes o time de camisa branca vai dar ao final de 1 minuto. E a pessoa fica ali contando. Ao final, ele diz quantos passes deram. E ele vai falar um valor lá qualquer, mas não é esse a intenção do treinamento. Ele vai te falar, você viu um gorila passando pela quadra? Aí ele vai falar, 75% das pessoas falam, não vi o gorila. E aí vem o filme de novo e vem o gorila. Por que acontece isso? O foco tira a gente do nosso... da visão da floresta e coloca a visão atrás da camisa branca. Né? Então você não vê um gorila que bate até no peito assim. E aí ele criou 2 mecanismos. Ele decifrou 2 mecanismos, o Self 1 e o Self 2. O Self 1 é o eu 1, vamos dizer assim, né? É o que a sociedade impacta a gente. O que é a sociedade? Pais, professores, pessoas que têm autoridade sobre a gente até os 7 anos. Eles carregam a gente com as informações que eles receberam, com a melhor das intenções, para, de uma certa maneira, proteger a gente para a vida. E você recebe, querendo ou não, você está recebendo. E como você quer ser aceito, você recebe e replica aquele modelo. Então, às vezes, você canta bem e alguém vai falar para você, não canta não, isso não dá futuro. Já tentei cantar e... Aí a pessoa trava. Aí trava a canção, ou trava a atividade sinestésica, a pessoa joga bem bola ou dança bem. E às vezes a pessoa tem a melhor das intenções, só que aquela não é a história, aquela pessoa está escrevendo a história dela. E aí, em algum momento, essa força que é o Self 2, essas virtudes e dons que a gente nasce naturalmente com ele, ela se manifesta. O tempo inteiro, por mais que a gente não queira, ela está ali se soltando em alguma coisa. E às vezes essa pessoa perde a oportunidade ou oportunidade, mas não quer dizer que mais na frente a gente não consiga recuperar essas oportunidades,
refazer esses dons e virtudes para que eles funcionem de uma forma em alta performance. E aí sim chamem muita atenção. Uau, eu definitivamente eu quero fazer, quero poder identificar. Vai ser um prazer. Como eu falei para você, né? Quando você começa a descobrir e aceitar, porque não adianta só você entender que você é falho ou está errando em alguma área e não fazer nada, né? Sim. Então acho que a pessoa que passar por esse teste que você faz, Sim. né? E você dar o feedback, ela tem que colocar em prática. Sem dúvida. Para poder começar a mudar a jornada dela. Eu tenho alguns deveres de casa. Esses deveres de casa são extremamente importantes. Muitas pessoas às vezes não entendem, assim, entre os deveres de casa eu dou uma respiração, que também é feita toda no computador, né? Essa respiração é específica da pessoa, ela é uma técnica onde você utiliza vários tipos de respiração até definir qual a respiração sua que desaba o batimento do seu coração. Ele bate muito devagar. Quando a gente faz isso, o corpo avisa ao cérebro, tá tudo bem comigo. Ele dá um feedback dizendo assim, eu estou tranquilo. Em vez de injetar na minha corrente sanguínea adrenalina, noradrenalina, cortisol, injeta serotonina, dopamina, ocitocina, endorfina, e eu vou me sentir bem, vou estar com bom humor e eu vou estar preparado para as melhores situações com os recursos que eu tenho da melhor maneira possível. Então a gente tem como trabalhar através da respiração, do controle da ansiedade, com técnicas que a pessoa consiga se sentir muito melhor. E se conhecer melhor. Exatamente. Eu estou aqui pensando, poxa vida, quanto mais clareza eu estiver, o porquê eu faço o que eu faço, né? Ou talvez naquele momento que você faz uma pergunta e ativa algum tipo de sentimento, você fala, poxa, o Lúcio, quando fala sobre isso aqui, ele vai lá em cima. Talvez ele fique descontrolado aqui. E aí você acaba direcionando melhor. Sim. Na verdade, a gente sempre procura chegar na causa raiz, que a gente chama. Então, por exemplo, às vezes eu uso uma roda da vida, que é uma ferramenta de coaching muito conhecida. Sim. Só que eu uso ela com a pessoa monitorada. Porque você vai mexer com a emoção da pessoa. Aí eu vou começar a fazer perguntas, ela preenche essa roda da vida e ela descobre qual é o ponto de alavancagem dela. Aí eu pego uma roda vazia, que é a roda lupa. Então agora vamos aprofundar essa visão. Quais são os sentimentos, os comportamentos e os pensamentos que têm a ver com isso aí, positivo e negativo? E a pessoa começa a colocar procrastinação, falta de interesse, não acreditar em mim, às vezes uma palavra, às vezes uma frase que fica ecoando dentro do cérebro dela. E aí ela começa a marcar a pontuação daquilo, ela começa a enxergar claramente todos os pontos positivos e negativos que ela tem de um ponto-chave onde ela precisa daquilo para crescer. E aí ela fala assim, qual é o sentimento que você chega? E aí ela nem está associando um comportamento a um sentimento. Ela fala assim, pô, raiva, ódio, medo, insegurança. Ela vai explanar qual é e a gente vai chegar nessa causa raiz ali. A partir daí a gente vai perceber quando é que você fica assim, com quem você fica assim, com quem você não fica assim, porque existem pessoas que também te agitam, te estimulam positivamente. Então ele começa a procurar o melhor cenário para ele ter as melhores ações e contra-ataques para os desafios que vão surgindo na vida dele. Né? E é interessante que tem coisas que acontecem que tira, né? Você perde a cabeça. Sim, estoura, né? E por que você estoura? Aí depois que tudo passou, você fala, perdi a cabeça. Eu não deveria ter falado assim, eu não deveria ter feito isso. Ou seja, é um gatilho que a pessoa nem sabe o porquê. Ou seja, ela não tem o autoconhecimento. Ela pega e já estoura, só que é muito tarde, porque depois já aconteceu tudo. E aí você volta. Eu falo isso porque tem um ponto com a minha esposa, que é minha filha, que a minha filha é toda agitada e ela pega... Não, porque eu não sei o que, não sei o que. Antes eu ficava querendo argumentar com ela. Aí eu entendi que não adiantava. Você só está colocando mais fogo. Exato. Aí um dia no carro, não, papai, porque eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela ficou falando uns 30 segundos. Aí eu falei, terminou, Júlia? Então, não vai ser assim, assim, assim. Acabou. Antes teria ido... Nossa, não, porque você não me entende, você não sei o quê. Então eu vejo que quanto mais nós... temos conhecimento, o porquê que nós fazemos o que fazemos,
mais controle e chance você tem Sim. de corrigir algo. Sem dúvida. Ali. Não, eu vou dizer assim, hoje, você me perguntou quem é que se beneficia desse trabalho. Adolescentes, déficit de atenção, hiperatividade, síndrome do pensamento rápido, problemas ligados a divórcio, bullying, né, são relacionados também ali e tem um peso extremamente forte, né? Hoje as famílias têm uma nova concepção, praticamente grande parte das famílias hoje tem um stepfather ou stepmother, né? Então, assim, tem que aprender a ter essa relação. Cultura, às vezes a gente somos brasileiros, filhos de brasileiro, mas é casado com um americano ou uma americana que tem uma forma de criar filhos completamente diferente do brasileiro. Então tem todos esses choques que estão relacionados a isso. E uma geração que sente mais. Essa geração que está vindo, ela sente mais. E eu espero que isso seja bom. Essa geração que sente mais, a gente foi a geração que apanhou mais e eles são a geração que não apanhou. E agora eles têm que fazer valer essa forma, esse tempo que a gente dedicou, ou essa maneira, para que tenha um resultado mais significativo até para o mundo. Para que as pessoas realmente se importem uma com as outras, que a empatia realmente seja uma coisa mais natural e que a sociedade comece a ter um peso em cima da economia, da direção do nosso planeta e se engajem de uma maneira muito mais poderosa do que o que nós tivemos a oportunidade de fazer, né? Não, vamos com dizer certeza. Assim. O nosso tempo já está meio que caminhando para o final. Tá bom. Tá muito bom. Eu continuarei aqui pelo menos mais 1 hora. Mas eu queria 2 coisas ainda eu gostaria de perguntar para você. Sim. Tem mínimo de idade para uma criança? 7 anos. 7 anos. Legal. E a outra que... Para mim é uma curiosidade. Só para completar, o máximo de idade até hoje, 86 anos, foi a minha cliente mais antiga, né? Que bom. Trabalhamos luto. Olha que legal. E foi muito legal. Nunca é tarde para a pessoa querer adquirir um conhecimento, se conhecer melhor. E o outro é como é que você tem visto a aceitação? Porque o que eu entendo? Para mim, hoje não mais. Mas antes, era ruim você aceitar algo, olha, você faz isso por isso, ou seja, a pessoa falar a verdade para você e você aceitar. Sim. Hoje, depois que eu adquiri alguns mentores, para mim se tornou algo comum, você virar e falar, Lúcio, olha, deixa eu falar uma coisa para você, você faz isso por isso. Aí eu vou analisar, puxa vida, realmente eu faço e eu vou buscar a mudança. Sim. Como é que você tem, assim, quando você atende a pessoa, dá aquele feedback, como é que tem sido? A pessoa tem tido uma aceitação ou escuta e fala, ele não sabe o que está falando? As pessoas sabem onde o botão está apertado, qual o lugar do tênis que está incomodando. Elas sabem tudo isso. Às vezes elas não têm ferramentas para mexer. E quando você fala a língua delas, exatamente o que está acontecendo ou o que pode estar acontecendo, imediatamente elas se engajam naquilo. Então é muito... E primeiro vem com a autoestima muito baixa, né? Às vezes problemas de relacionamento com o pai, problema com notas. E a primeira coisa que eu resolvo é o sono. Eu melhorando a qualidade do sono, eu melhoro a qualidade do dia. Então a pessoa dormindo melhor, ela acorda melhor e com um desempenho, e com a chance de um desempenho melhor. A partir do momento que eu melhorei o sono, eu começo a trabalhar os pontos fortes. O que ela tem que já pode superar algumas coisas. E a partir daí a gente começa a ver o que ela precisa desenvolver para que ela consiga dar um salto ainda maior. Ou seja, além de você identificar, você ajuda com ferramentas. Sim, muitas ferramentas. Porque você falou algo interessante. Às vezes a pessoa sabe. Sim. E é verdade. Conforme você estava falando, puxa, é verdade. Eu sei que eu tenho que melhorar em algumas áreas. Sim. Né? Tem coisas que ainda você não tem o conhecimento. Mas muitas, você sabe que você tem que comer menos. Você sabe que você tem que cuidar do corpo. Mas por que não faz? Às vezes nós trocamos aquele momento, aquele prazer de talvez comer algo, né? Que você sabe que não vai fazer bem para você, mas você faz pelo prazer do momento ali imediato, a ansiedade. Aí é onde talvez você fala, peraí, eu vou te ajudar. Com uma técnica específica. Exato. Né? E aí a pessoa utiliza essa técnica. Essa técnica da respiração é a que é a mais comum. Eu normalmente ensino, a gente treina, eu ensino na segunda sessão e a pessoa vai e volta uma semana depois. E eu falo, você vai fazer esse exercício 5 vezes ao dia, tá? Antes do almoço, depois do almoço, ao acordar, no meio da tarde, antes de dormir.
E aí, quando a pessoa volta, eu normalmente pergunto, e aí, fez as 5 vezes? Quantas vezes você fez? Ele falou assim, olha, eu fiz 6, 7. Tem problema? Eu falei assim, não, você podia ter feito quantas vezes quiser. Fiz 20, 30. Né? Porque a respiração centra a pessoa. Tira ela daquela zona e quebra o pensamento. Quando você foca na respiração, você não percebe o tempo passando, você bloqueia pensamentos. Então, se você tinha um pensamento negativo e você respira, o pensamento negativo vem, você respira. Daqui a pouco o cérebro para de enviar. Porque ele está tentando ali. Ele está vendo que você, toda vez que ele envia, ele entende. Nossa, o cérebro é uma lâmpada mágica. Você pensou, ele vai te dar. Só que às vezes a gente pensa de uma maneira e o cérebro interpreta de outra. Ou a gente comunicou aquilo de uma forma errada para o cérebro. O cérebro tem uma linguagem. O cérebro detesta tudo que é direto. Eu tenho que fazer academia, eu tenho que fazer dieta. O cérebro vive para sobreviver. Academia e dieta podem colocar ele em risco. E ele já começa a criar um processo de autossabotagem. O cérebro, pior ainda, é quando ele tem dualidade, duas coisas. Eu faço academia ou eu faço dieta? Aí acabou. Ele vai criar, para que você escolher, para você ver como o nosso cérebro é tão... O cérebro é preguiçoso? Ele é econômico. Econômico. É porque ele sabe que ele gasta muito. Para você sentir, ele tem uma área aqui no médio frontal esquerdo que analisa decisões não tomadas. Para saber se você está indo na direção certa. Mas pode ser um processo de autossabotagem se você não se cuidar. O cérebro gosta da linguagem trina. Eu vou, realizo e começo a fazer alguma atividade e chego até o fim dela. Aumento o grau de dificuldade e realizo. É um segundo ok. O primeiro ok, o segundo ok, ou um sim. Né? Se eu faço a terceira vez e consigo também, ele entende que isso tem uma lógica, tem uma sequência, e se eu tentar de novo, ele vai me ajudar em vez de atrapalhar. Uau. Então, tudo que é sequencial, lógico, tem uma razão para o cérebro e o cérebro apoia essas ações. Ou seja, tudo que você começa e não termina, você tá... Já foi, já perdeu, tem uma pedra em cima ali já para você tirar. Eu gostei dessa, né? Para mim ficou clara a questão de muita opção também. Sim. Achei interessante. Se você tem um restaurante, não coloque muitas opções de escolha, porque você vai gerar dúvida. Não, é verdade, você pega um cardápio com 30 opções, você fica lá 10 minutos. Se tem 7, 8, fala, eu quero esse aqui. Pronto, exatamente. A gente é bem direto. E quando você tem muita opção, a gente vai ficar lendo todas e às vezes nem pensando sobre isso mais. Definitivamente, eu preciso que você volte, até para continuar um pouco mais. Legal. E eu gostaria de fazer aqui, gravando mesmo, mostrando e talvez explicando. Ó, Lúcio, tá vendo aqui? Essa parte vermelha que está muito agitado. Sim. Ó, você ficou inconfortável com esse assunto. Eu acho que seria muito legal. Muito legal, muito legal. Porque às vezes você acaba tendo que se expor um pouco para ajudar outras pessoas. Sem dúvida. Eu não me importaria de me expor. É um laboratório, né? A gente faz um laboratório, mas para o cérebro é real. Então, se a gente começar aqui uma história, eu começar a conversar com você, você fechar os olhos, também muda tudo ali. Porque você, quando está olhando, você é observador. Você já vai mudar a experiência. Se você tiver com os olhos fechados, é outra experiência. Mas nós podemos fazer um período onde para tudo, faz bem bolado que não está gravando e eu vou seguir literalmente o que você vai direcionar. Então, e última coisa para finalizar. Quanto tempo demora a pessoa que procura você? Qual é o tempo que demora? É um tratamento que tem ou ele continua até... Normalmente de 12 a 20 semanas. Se a gente imaginar um encontro semanal, entre 3 e 5 meses, tá? Que é bem rápido em relação às técnicas normais. Algumas pessoas são extremamente bem suscetíveis. Então, assim, com 2, 3 sessões, elas já entenderam e agora já estão até colocando novos objetivos, tá? Porque algumas pessoas têm uma facilidade e eu sei qual é essa característica nessa pessoa. Eu já vejo na primeira sessão se vai ser mais rápido ou mais lento. Algumas pessoas têm um déficit de atenção alto, às vezes tem uma hiperatividade alta, tem alguns problemas que são pânico, e aí essas demoram um pouquinho mais. Coisas que já são crônicas e que já estão há muito tempo instaladas, podem gerar alguma dificuldade. Às vezes não. Às vezes a pessoa rapidamente percebe, rapidamente se controla
e tem vários ganhos em áreas da vida que não estava nem sendo objetivo de melhora, mas acaba tendo essa melhora, né? Que legal. Poxa, eu aproveitei de imediato esse bate-papo aqui. Vou fazer, tá? Joia. Vou fazer. Acho que eu levaria minha família, na verdade, para poder fazer. Uma primeira sessão é sempre legal de fazer, porque a gente pode explorar coisas e ver se realmente existe a necessidade. Cada pessoa tem um grau de exigência, né? Mas assim, se conhecer, perceber as suas respostas para determinadas situações é muito legal. Ajude muito. Muito legal. Maurício, muito obrigado. Prazer. Queria que você ficasse à vontade, olhar para a câmera. Fala aí o que você quiser para os nossos ouvintes, quem está nos assistindo. Eu vou passar. Eu trabalho, minha sala é em Boca, tá? Fica em frente a Palmetto, 240 West, Palmetto Road, suíte número 300, tá? Para quem quiser fazer um atendimento, 561-929-1684, meu telefone, pode chamar no WhatsApp. Trabalho aos sábados, tem muita gente aos sábados, né? Trabalho em alguns horários que às vezes são mais fáceis para as crianças, às vezes 5, 6 horas, porque eu entendo que muitas estão saindo 4 horas da sala, é o tempo de ir em casa, comer alguma coisa e para a sessão, né? Então são horários que eu faço uma exceção, porque eu sei que os benefícios são grandes para os adolescentes. Como que as crianças e adolescentes encaram isso? Eu tenho alguns equipamentos, como eu falei, a gamificação é um processo. Por exemplo, eu tenho um outro equipamento que você treina o foco fazendo uma bolinha flutuar através. Eu vi um vídeo. Esse é um equipamento que as crianças acham incrível, porque é o impossível, é fazer levitar alguma Ou seja, coisa. Você jogou um desafio, ao mesmo tempo você está analisando tudo. E às vezes eu faço certas brincadeiras para quebrar algumas barreiras. Eu falo assim: sua mãe falou que você tem superpoderes, isso, aquilo. E aí quando a criança entra naquilo, ela começa a acreditar que esses superpoderes existem. E esses superpoderes estão dentro dela. Não de fazer flutuar coisas, a gente pode até ter essa habilidade. Sim. Mas o fato de fazer mais do que a gente acredita. Que legal. Bom, para mim, eu descobri um ponto aqui, né? Hoje, eu acredito muito em mentoria, né? Por isso que eu tenho mentores, mas eu consegui enxergar um pouco o que você faz como uma mentoria, onde você vai mais além até do que talvez um mentor fisicamente que acompanha você faz. Você consegue identificar pontos que tá aqui, conforme você responde, porque o mentor ele só te ajuda se você fala a verdade. Sim. Acabou. Né? Então, no início, quando eu comecei a falar, Lúcio, se você me falar a verdade, eu vou conseguir te ajudar. Se você falar algo que não é real, eu vou te ajudar baseado no que você me trouxe falou. Para mim. E real. Aí eu acho né, eu fiquei comparando, pensando que, puxa, que legal. O que você vai fazer? Algo que dá para talvez controlar? Talvez dê. Mas, no geral, se a pessoa se posicionar ali e conseguir responder e conversar e você controlar a situação, você vai pegar coisas que não tem jeito. Sem dúvida. Você passou isso aqui, quando você falou sobre negócio, quando você falou sobre famílias. Sim. Então, poxa, que legal, parabéns. Espero que todos tenham gostado. Compartilhe esse vídeo. Para mim foi um ganho sensacional. E espero que para vocês também. Obrigado, Maurício. Um grande abraço. Obrigado.